Olá, galerinha, boa tarde, boa tarde. Estamos iniciando hoje mais um dia de aula, né? Hoje, uma quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Então, hoje, nós iremos iniciar com a nossa aula de geografia. Vocês irão pegar o livro de geografia na página 19 para a gente fazer os exercícios que ainda estão se referindo à paisagem, que é o capítulo que nós estamos estudando. Questão 4. Compare as imagens e responda as questões. Então, vocês vão observar aí as duas imagens. A primeira é um cartão postal mostrando a cidade do Rio de Janeiro. Então, como vocês estão vendo aí, é o Rio de Janeiro. Tem aí o mar, tem aí o Pão de Açúcar, né? Que é aquele morro bem famoso que tem no Rio de Janeiro. E essa foto aí foi tirada no ano de 1912, ou seja, há mais de 100 anos atrás. Essa outra imagem aí é a mesma cidade, né? O mesmo local, só que no ano de 2016, né? Atualmente. Então, é a vista do Rio de Janeiro antes e agora. Letra A. As fotos mostram o mesmo lugar? Como você sabe? Então, vocês vão dizer sim ou não e vai dizer como é que você sabe que é o mesmo lugar. Letra B. Que mudanças ocorreram na paisagem desse lugar? Então, vocês vão ver quais foram as mudanças e vão colocar aí na letra B. Letra C. Por que essas mudanças aconteceram? Então, a gente sabe que as mudanças ocorrem ou pela interferência do homem ou pela interferência da natureza. No caso, essas mudanças aí ocorreram por quê? Ocorreram pela interferência do homem, né? O homem teve a necessidade de aumentar a cidade porque aumentou a população, porque no ano de 1912 existiam menos pessoas do que hoje. Então, como aumentou a população, é claro que tinha que aumentar o número de casas, de prédios, né? Então, foram construídos. Então, essa é a atividade de geografia. Agora, vamos passar para a nossa próxima atividade, que é a atividade de português, na página 34. Releia os versos. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Quem foi que disse esse verso aí? Quem foi que disse isso? Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Quem foi que disse isso? Então, vocês vão colocar aí na letra A. Então, de acordo com o poema lá, né, da orquestra, vocês sabem quem foi que disse. Letra B. No desenrolar da história, algumas palavras descrevem como a aranha se sente. Assinale quais dessas palavras estão presentes na história. Então, como é que a aranha se sente? Emburrada, animada, alegre, irritada, sonolenta ou furiosa. Então, vocês vão colocar aí o X em todas as palavras que descrevem como a aranha se sente. É mais de uma, viu? Questão 5. Ligue cada bicho à atitude que tomou para não atender a Dona Aranha. Então, de acordo com o texto lá, os sapos, o que eles fizeram? Saiu de mansinho, não quis saber da briga, achou que não era coisa séria, não queria fofoca, queriam festa. Então, vocês vão ligar. Vão ligar o que o sapo fez, o que a centopeia fez, o grilo, o carrapato e a minhoca. Número 6. Releia o final da história. Mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Por que, ao final da história, Dona Aranha é chamada de coitada? Por que vocês acham que ela foi chamada de coitada? Agora, vamos para a nossa terceira e última atividade, que é a atividade de matemática. E para a atividade de matemática, vocês vão abrir o livro aí na página 43. Veja no esquema a seguir o circuito que Maiara percorreu com a bicicleta dela. Então, olhem aí. Primeiro, ela percorreu 1.152 metros. Depois, ela percorreu 1.537 metros. E depois, ela percorreu 1.210 metros. Quantos metros ela percorre do início até o fim do circuito? Então, o que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão colocar esses 3 percursos que ela fez, tudo abaixo um do outro, e vão fazer a continha, vão somar, certo? Vocês vão colocar 1.152, mais 1.537, mais 1.210 e vão somar.
E aí embaixo vão colocar a resposta. Desafio. Com os algarismos 6, 7, 8 e 3, Diego forma o maior número possível. Vanusa usa os algarismos 3, 1, 2 e 5 e forma o menor número possível. Ambos usam 4 algarismos que possuem sem repeti-los. Que número é obtido quando adicionamos os números formados por Diego e Vanessa? Então, olha, vamos prestar atenção. Primeiro foi Diego. Diego utilizou 6, 7, 8 e 3. Então, para Diego, tem que formar o maior número possível. Então, se ele quer formar o maior número possível, nós iremos começar do maior, não é? Então, aí na unidade de milhar, nós vamos colocar o maior número, que é o 8, né? Depois, na centena, nós vamos colocar o 7. Na dezena, nós vamos colocar o 6 e na unidade o 3. Então, esse é o número formado por Diego. Agora, o número formado por Vanessa. Vanessa tem aí os números 3, 1, 2 e 5. E ela quer formar o menor. Então, para ela formar o menor, eu tenho que começar do menor número, né? Que é o 1. Então, eu vou colocar o 1 na unidade de milhar, depois o 2, depois o 3 e depois o 5. Então, juntando esses números aí, eu vou fazer a continha, eu vou somar. E eu vou somar e vou ver qual o número que eu obtive com a soma desses dois algarismos, certo? Então, essa foi a nossa atividade de matemática. Vocês irão fazer, depois tirar as fotos e postar no grupo. Qualquer dúvida, podem perguntar que eu estou aqui para ajudar. Desejo que todos tenham uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.